Seguinte, ó, ele é cofundador e consultor da Sócio Aquila, é isso? Ele é bacharel em ciência da computação pela UFMG, MBA em finanças pelo IBMEC, Executive Education pelo MIT Sloan School of Management e especialista em OBZ, BPM e inteligência competitiva. É doida essas funções cheias de nome que eu não sei nem o que é isso aí, cara. Consultor há 21 anos. Ele atuou liderando equipes em 12 países em organizações de presença mundial, no segmento de transporte, varejo, mineração, metalurgia, siderurgia, entre outros. Façam muito barulho e uma salva de palmas para Ray Queiroga ou Ray Queiroga. Eu vou descobrir agora o acento. Palmas, gente! Boa! Eu tava esperando um ancião com tudo isso aqui que você fez e tal. Eu tava esperando o Matusalém aqui, velho. O cara é jovem com tudo isso de currículo nas costas, muito louco. Agora me corrija uma coisa. É Ray Queiroga ou Ray Queiroga? Aqui virou Ray Queiroga, né? Tropicalizou. Mas você é gringo? Não sou não, mas o nome é americano. Qual é o teu nome inteiro? É Ray Queiroga Pinto Júnior. Brasileiro. Não precisava do Pinto Júnior, era o Ray Queiroga ou Ray Queiroga? Ray ou Ray? É Ray. Ray Queiroga, uma salva de palmas pro Ray, o palco é seu, Manu. Valeu. Obrigado. Boa noite, pessoal. A gente vai falar aqui hoje de gestão, né? Como não falhar em seus negócios. Dada toda essa bagagem, né? 21 anos, 12 países, a gente já passou por mais de 100 clientes de todos os portes. Pequeno porte, médio, grande. Independente do tamanho da empresa, né? Todas têm problemas. Então, o que a gente tenta ajudar nossos clientes, né? Melhorar os resultados? Toda essa experiência do que não fazer, o que a gente precisa fazer para não falhar, a gente vai trazer um apanhado aqui hoje dos principais pontos. Bom, a gente vai começar com a estatística aqui. Essa estatística vem da Harvard Business Review, que mostra por que as estratégias falham nas empresas, né? Essa foi uma pesquisa conduzida por mais de 500 empresas, em vários países, né, de todos os portes também. E os motivos, né, e as características foram similares. Então, o primeiro ponto que eles constataram é que praticamente, né, 90% aí das estratégias não são implementadas. Então, o que as empresas gostam de fazer? Costumam fazer, e vocês podem se identificar em algum momento aí. É escrever uma estratégia, construir uma estratégia, mas aquilo ali fica no papel, né? Usa para divulgar internamente na empresa, né, para enviar para os clientes, mas tirar aquilo do papel e levar a cabo não é uma tarefa fácil. Depois, eles viram que 63% das pessoas não sabem o porquê e onde as empresas querem chegar. Então, a gente viu vários palestrantes aqui hoje falando também sobre, né, objetivo, foco, né? As empresas também têm que ter essa missão, uma visão bem definidas. E isso tem que ser disseminado para todos os colaboradores, né? Não basta também fazer igual uma estratégia anual, né, uma visão de 5 anos, 3 anos, para poder pregar na parede e falar que tem. E isso acontece demais. Vários clientes a gente chega, né, falando sobre gestão, falando sobre metas, falando sobre ritual de gestão, e eles falam assim, não, isso eu já tenho, isso eu já faço. E, na verdade, tem alguma coisa ali no nível de maturidade ainda do nível 1, né, na faixa branca. Falta muita coisa para ser aprofundada ainda. Então, a mesma coisa serve para missão e para visão. Não pode ser só de papel, tem que ser difundida e as pessoas têm que entender. O terceiro dado aqui da pesquisa, esse é grave, né?
95% das pessoas, depois de conhecer aquela estratégia, não conseguem entender no dia a dia como que elas podem ajudar para poder alcançar aquela estratégia. Como que ela agrega valor para uma determinada iniciativa, para um determinado projeto, né? Então, isso aí também é muito relevante, né? As empresas têm muitos colaboradores e todo mundo tem que entender o que é a sua tarefa, o que é o seu dia a dia ali, o que o seu processo contribui para alcançar aquela estratégia. E, por fim, 97% dos executivos, né? E esse aqui é bem alarmante, eles não acreditam na implementação das estratégias. Como que isso pode ser possível? Se são os mesmos executivos que constroem e definem as estratégias. Eles mesmos não acreditam? Então, é complicado, né? Estou sentado da mesa, um empreendedor, um dono de empresa, está sentado na mesa lá com todo o C-Level, ajudando a construir a estratégia, e eles mesmos não acham que vão conseguir implementar. Então, outra coisa que não faz sentido. Como que a gente pode fazer para poder resolver isso, né? Então, o primeiro ponto é definir o que é sucesso. Sucesso é a missão, a visão da empresa, onde que ela quer chegar, né? E depois a gente vai fazer uma formulação, um planejamento estratégico no horizonte aí de 3, 5 anos. E isso, né, tem que ser comunicado para toda a empresa, e essa visão de 3, 5 anos, a gente tem que ter meta do primeiro nível da empresa até o último nível da empresa. Todos têm que trabalhar com metas. Esse desdobramento de metas ajuda a pessoa a entender o papel dela na estratégia da empresa. E vai garantir, né, que a estratégia seja implementada. Por quê? Com metas anuais, metas mensais, a gente fazendo um controle, o ritual de gestão mensal, a gente consegue ver se a gente está alcançando ou não as metas. Outro ponto fundamental é na definição da meta. Definição da meta é uma arte, né? Ela não pode ser muito desafiadora, porque senão o pessoal desmotiva, desanima de tentar correr atrás, e também não pode ser muito fácil, principalmente para aquelas pessoas que têm alta performance. Se for muito fácil, ela atinge ali rapidamente e depois acomoda. Então, a gente tem um potencial desperdiçado. E para definir a meta, né? Então, não é a meta que a gente, né, levanta o dedo para o ar e define um número, né? A gente tem uma série de técnicas, de ferramentas para poder definir qual que é o melhor desafio para cada um. E nem todo mundo pode ter o mesmo desafio. Cada um vai ter um desafio proporcional à sua performance, né? Então, esse processo de definição de meta também, ele vai dizer muito, vai garantir ou não o alcance do resultado no final. Bom, então, uma vez que a empresa já tem lá a sua missão, sua visão definida, né? Já tem o objetivo traçado, a estratégia definida, aí a gente começa a falar em termos de comportamento. Nós estamos falando em cultura, né? Qual que é a cultura da empresa? E o pessoal adora falar de cultura, a gente viu várias pessoas falando de cultura aqui hoje, né? E a cultura, ela é fundamental mesmo. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na empresa têm que estar alinhadas com a cultura da empresa. Cada um tem seu sistema de valor. E se meu sistema de valor não estiver alinhado com o propósito da empresa, né, e com a cultura da empresa, uma hora vai dar ruim, né? Então, a cultura, ela é fundamental. E ela sempre começa, né, pela atitude, pelo comportamento do líder, ou do C-Level, ou do dono da empresa, em coisas pequenas. Por exemplo, vão marcar uma reunião. O Brasil sofre com o problema de não começar a reunião no horário e não terminar a reunião no horário. Então, se o dono da empresa, ele é o primeiro a não cumprir o horário, o que vocês acham que vai acontecer com o resto da empresa? Né? Vai ter uma cultura ali de, né, pouco respeito aos horários da reunião. E isso aí pode ser, não necessariamente é ruim, né? Eu particularmente não acho que agrega muito, mas às vezes a empresa roda e funciona bem nesse formato. Outras coisas culturais de comportamento que dizem respeito, na hora de eu
emitir uma passagem, estou respeitando a política de viagem. Então, se os líderes respeitam, né, todo o resto da equipe vai respeitar. E se eu quero fazer uma mudança cultural, né, eu tenho aí na pirâmide 5 níveis neurológicos, né? E para eu conseguir alguma alteração em algum desses níveis, eu tenho que trabalhar um nível acima. Então, por exemplo, se eu quero mudar o ambiente da empresa, se eu tenho uma empresa extremamente agressiva, né, cheia de confrontos, né, eu tenho que começar a mudar o comportamento das pessoas, né, no nível acima, para que a empresa, o ambiente, depois mude. E se eu quiser também mudar, né, a atitude das pessoas, a gente vai precisar alinhar o propósito da empresa e das pessoas. Todo mundo tem um propósito, né? Nós temos um propósito. Se você ainda não achou o seu, é importante procurar, porque isso vai te dar norte na sua vida. Então, por exemplo, né, se a gente tem uma pessoa completamente desalinhada, trabalhando em determinada empresa, um vegano, por exemplo, trabalhando num frigorífico, qual que é a chance disso dar certo? Não vai dar certo. É outro propósito, são outros sistemas, é outra hierarquia de valor. Esse alinhamento é fundamental para mudança na cultura. O próximo ponto fundamental é a formação da equipe, né? Então, o Edmilson falou, outros palestrantes também falaram. E a gente trouxe um exemplo aqui só para ilustrar, né? Isso é um seriado de comédia da Apple TV Plus, chama Ted Lasso. Para quem não conhece, é bem bacana. Esse jovem que está aí no meio é um técnico de futebol americano que foi importado para a Inglaterra para treinar um time de futebol da Premier League, né? Um time ali da zona intermediária para a zona de rebaixamento, né? Então, o que essa pessoa, na série, o que essa pessoa entende de futebol? Né? Nada. Ela entende o quê? De gestão de pessoas. É um líder forte, um cara carismático, um cara que entende a necessidade dos jogadores. E ele cria integração e forma um time. Né? Então, é bem bacana. E às vezes, a gente vê uma série dessa ou um filme, e a gente não faz analogia e traça um paralelo com o nosso dia a dia, né? Principalmente no mundo corporativo. Mas é muito interessante e é o que todos nós deveríamos desenvolver, né? Ser um bom líder, ser referência, porque as pessoas vão te seguir. Além da integração e da formação da equipe, tem o desenvolvimento da equipe, né? Então, falando de treinamento, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer aprender. Por isso que vocês estão aqui hoje, né? Para pegar algum conhecimento novo, crescer e evoluir. Então, treinamento nas empresas, o que a gente costuma ver? Tem uma série de treinamentos, alguns são obrigatórios, alguns são recorrentes, né? E várias pessoas fazem aquilo ali por fazer, mas não é aquilo que ela queria de fato aprender. Então, um programa de treinamento. E aí eu posso falar até de um caso pessoal, né, do Aquila, né, já que são 21 anos de consultoria, eu já não aguentava mais fazer os treinamentos tradicionais. E dado uma determinada época eu parei de fazer, falei assim, não vou fazer esse treinamento mais, estou atolado de trabalho aqui, 20 clientes para poder atender, muitas reuniões para fazer, eu não vou gastar 2 dias do meu tempo, 3 dias, para fazer esse treinamento que eu já fiz. De tanto a gente brigar internamente, a gente conseguiu, né, fazer um treinamento meritocrático, que as 3 pessoas que mais performassem no ano, iam ganhar um treinamento, um curso de quase um mês no MIT. Né? Graças a Deus eu fui um dos 3, aí para lá eu fui motivado, fiz um treinamento lá de liderança e neurociência, e valeu a pena. E esse me agregou e fez diferença vamos dizer assim, na minha formação, na minha carreira. Falando de pessoas, a gente trouxe aqui também uma citação do Steve Jobs, né? Falando que A players hire A players, B players hire C players. Qual que era o mantra do Steve Jobs? Né? Um cara bom quer trabalhar com um cara bom,
O nego bom não quer trabalhar com o nego ruim. Por quê? Não quer carregar o cara nas costas, né? O trabalho é em equipe. Para a equipe inteira entregar no prazo, naquela qualidade, todo mundo tem que performar. E o nego ruim não vai performar igual o cara bom. Então ele tinha essa filosofia e ele levava isso muito a sério. Falava em várias palestras, falou em um dos filmes dele, da biografia, né, dele. E além disso, o que é que ele falava? Pô, além do cara não conseguir acompanhar, né, ele desmotiva, desencoraja o cara foda de entregar o máximo do potencial, né? Então, toda a equipe, toda a empresa sai perdendo. Então, na hora do recrutamento, é fundamental, né, vocês buscarem os A-players. E para isso, né, tem coisas que a gente não terceiriza. Várias vagas chaves na Apple, ele mesmo fazia entrevista pessoalmente, que duravam horas, inclusive. Bom, outro problema que a gente vê várias vezes nas empresas, né, é aquele empurra-empurra, né? Então, o problema não é meu, o problema é da outra área, o problema é daquela pessoa. E, na verdade, né, para a empresa alcançar algum resultado extraordinário, não aquele resultado que está acostumado, mas algum resultado extraordinário, esses problemas mais complexos, eles são interfuncionais, eles são transversais em toda a empresa, né? Então, o que vale é o processo de negócio, não é o resultado, um subprocesso que passa na minha área ali, é o resultado final lá, né? Então, exemplo típico que a gente tem quase todas as empresas, é o contas a pagar. Contas a pagar, às vezes tem um indicador lá que é pagamento dentro do prazo. E quando estoura esse pagamento dentro do prazo, estourou o indicador do contas a pagar, mas o problema foi lá no pedido, fez o pedido corretamente, a nota fiscal chegou, fez o contrato de serviço, enfim. Isso as pessoas precisam entender, né? E a cultura da empresa, desse deixa que eu deixo, empurra para lá, a culpa não é minha, é péssimo. Então, a gente tem que trabalhar nas empresas também para olhar o processo interfuncional. Pegando um caso mais próximo da realidade aí, aposto que vocês vão conseguir se identificar, né? Olha aí, eu quero produzir mais, melhorar a qualidade, gastando menos. São metas, são objetivos aparentemente contraditórios. Mas é possível fazer. Se você reunir a equipe correta, né, envolvendo todos os níveis da organização, e daqui a pouco a gente vai ver o porquê, a gente consegue resultados espetaculares como esse, com metas contraditórias. Falando de gestão, o Edmilson me surpreendeu muito aqui, né? Ele citou praticamente o PDCA de cabo a rabo aqui, quando uma moça fez uma pergunta, né? De identificar, planejar, executar e controlar. E a gente gosta dos exemplos radicais, extremos, para a gente poder guardar o conteúdo, né? Então, quando eu estou falando em controlar resultados, planejamento e controle de resultados. Essa série da Netflix, né, La Casa de Papel, é muito bacana também, porque é o professor, ele planeja tão meticulosamente lá o assalto à Casa da Moeda, que demora anos, né? Por quê? Ele planeja hora a hora o que vai acontecer, ele prevê, antevê o que o adversário, né, a polícia, pode fazer em cada uma das situações, tem plano A, B, C, tem alternativas para cada um desses cenários, e tem uma equipe integrada, que um confia no outro. Então, sabe que pode fazer a sua parte, que o outro lá, que ele não está nem vendo, está fazendo. E o professor de fora, observando, controlando e analisando tudo. Então, o exemplo venha no seriado, que vocês podem começar a pensar no dia a dia, fazer um paralelo. E eu trouxe uma estatística aqui também, de um livro do Richard C. Whiteley, que é o The Customer Driven Company.
ele mostra esse dilema do iceberg, que é o quê? No máximo até 10% das causas dos problemas são conhecidas pelos líderes mais altos, né, os executivos e os gerentes. Para conhecer com profundidade as causas dos problemas, a gente tem que chegar no chão de fábrica, chegar no chão da loja, né, conversar com quem realmente executa aquela tarefa, executa aquele procedimento. Só assim que a gente vai conseguir atacar as causas. Então, o que a gente vê muito? Pô, a empresa quer resolver um problema, né? Aí, na verdade, nos últimos anos, eu tenho escutado muito, assim, o próprio dono, os diretores, falar, porra, se o cara não conseguir resolver aquilo ali até amanhã, eu mesmo vou fazer. Deixa que eu resolvo. E é uma grande ilusão, né? Eu vejo aquilo ali, fico chateado, na hora eu não falo nada, mas depois eu tenho que chamar o cara e falar com ele, ô amigão, porra, você não dá conta de fazer não, você já conheceu isso quando sua empresa era pequena. Hoje não existe isso não. Se você não usar a sua equipe para resolver e não tiver paciência, que é um problema complexo, a coisa não vai. Não adianta, na porrada não vai. Na porrada pode ir uma vez, duas vezes, mas bater meta consistentemente, ter uma equipe de alta performance, não adianta. Então, um caso muito clássico desse aí, é o caso da empresa lá, de uma famosa, né, uma multinacional de pasta de dente, que ela estava com um problema no indicador, que era o quê? Reclamação dos clientes, porque a pasta de dente estava chegando sem o produto, né? E aí, o que eles fizeram? Pô, vamos baixar esse indicador aqui. Chamaram lá os engenheiros, todos novos, né? Ótimas formações, e deram essa meta, esse desafio para eles. Né? Um mês depois, eles voltaram com o projeto, né? Uma puta de uma balança a laser, com sensores e tal, gastaram lá 3 milhões de dólares para implantar isso na linha de produção. Primeira reunião, zerou o índice de reclamação, né? Então, beleza, alcançou o objetivo. Mas e a produtividade? A produtividade foi lá embaixo, não conseguiram bater a meta de produção. Aí eles falaram, pô, não é possível, o que está acontecendo? Aí, na próximo ritual de gestão, fizeram outra reunião, nível de reclamação, 0, produtividade, lá em cima. Falaram, pô, então o que aconteceu? O que vocês fizeram? Nós não fizemos nada, vamos lá para entender o que aconteceu. Chegaram lá, para surpresa deles, a balança, o laser, todo aquele negócio tecnológico que eles tinham feito, estava desligado, né? Eles falaram assim, mas se está desligado, como é que vocês não estão tendo problema de qualidade? Aí o operador virou e falou assim, não, a gente viu isso aqui, nós juntamos aqui meia dúzia de operador, que a gente não aguentava mais essa máquina parando, a gente tem que fazer reinicialização toda hora. Nós fomos ali, compramos aqueles ventiladores de R$50, colocamos aqui do lado, quando vinha uma caixinha vazia, soprava, né? E aquela caixinha ia embora e saía zerou o problema. Então, né, os operadores lá no chão de fábrica, com R$50, resolveram um problema que os engenheiros com 5 milhões não conseguiram resolver. Falando, próximo ponto é inovação. Inovação, né, várias empresas aí não conseguiram sobreviver pelo fato de não inovarem, né? A Kodak é um exemplo marcante, né? Não acreditou na digitalização da fotografia. E tem exemplos bons também, né? Por exemplo, Netflix conseguiu, né, resolver o problema. Era uma empresa de aluguel de fita VHS e hoje é uma gigante. Uma que também, com certeza, estava indo para o buraco, era a Microsoft. E olha só que interessante, né, para quem acompanha aí. A Microsoft só conseguiu sobreviver porque um dos fundadores saiu da presidência. Ele estava fundando a empresa, Steve Ballmer, né? Ele, quando a Apple lançou o iPhone, ele ironizou. Falou, porra, esse telefone é $600, isso aí nunca vai dar certo. O nosso telefone é que é bom. Enfim, foram tantos anos, né, indo para um caminho ruim. Quando ele resolveu sair, entrou um cara novo, ele mudou todo o sistema de negócio, a modelagem de negócio da Microsoft, e hoje ela é uma das 3 maiores aí do mundo e vai bem. Como que inova? É preciso dinheiro para inovar?
vai precisar de dinheiro. Mas, mais do que isso, as pessoas precisam de tempo. O que é comum acontecer? A gente chega nas empresas, está todo mundo atolado na rotina operacional. É problema saindo pelo ladrão. O cara chega na empresa 8 da manhã, sai 8 da noite, 10 da noite, só problema, né? Só resolvendo problema, reunião uma atrás da outra. O cara tem um ditado que diz, né? Quem trabalha não pensa, e quem pensa não trabalha. Então, se a pessoa ficar envolvida nesses desafios do dia a dia, da rotina operacional 100% do tempo, esse líder não vai conseguir pensar numa inovação, não vai conseguir pensar na estratégia de longo prazo. Então, é importante as pessoas se organizarem, né, com metas adequadas, com rituais de gestão adequados, para liberar energia, liberar tempo, para poder pensar em melhorias, pensar em inovação. Por fim, o último ponto aqui que a gente fala é de conhecer seus clientes. E todo mundo gosta de falar isso. Do mesmo jeito da estratégia, do mesmo jeito que já tem os indicadores, já faço as metas, todo mundo fala, eu tenho foco no cliente. Falar é muito fácil, mas a maioria das empresas não consegue resolver nem os problemas da porta para dentro, né? Quem quiçá entender o comportamento do cliente, entender onde é que o calo aperta para o cliente, para poder trabalhar e fazer algo que agregue ainda mais valor para o cliente. Então, é importante, mas o que a gente sempre fala? Vamos arrumar primeiro a casa, depois que arrumar a casa, a gente olha da porta para fora. Seria um nível de maturidade de gestão muito avançado quando as empresas conseguem focar de verdade no cliente. Entendendo a sua experiência, do início ao fim do processo, entendendo todas as reclamações que os clientes fazem. Bom, para concluir, a gente falou, né, de visão, né, que a empresa tem que ter uma visão, uma missão, tem que ter o propósito da empresa. A gente falou da cultura, que é o comportamento das pessoas, o ambiente da empresa. Tudo isso tem que estar alinhado com o propósito e o sistema de valores das pessoas também. E a gestão ajuda, gestão é gerenciar, resolver problema, ajuda as empresas e as pessoas a crescerem e melhorarem seus resultados. Então e na interseção de tudo, né, a gente colocou pequenininho ali, mas é o mais importante, são as pessoas. Então, se vocês, né, é o que eu sempre falo para os nossos clientes, as empresas que procuram a gente. Se vocês quiserem fazer isso sozinhos, vocês conseguem? Né, conseguem chegar no nível de gestão, no nível de maturidade de gestão, faixa marrom, faixa preta? Talvez, eu acho pouco provável, mas talvez consigam. Vai ser muito mais sofrido a jornada, mas talvez seja possível através de livros, através de vídeos no YouTube, né? Hoje em dia a geração Z e os millennials querem aprender tudo via YouTube. Mas a analogia que eu faço é o seguinte, a pessoa que quer aprender a nadar, eu entrego lá um livro de como nadar e mostro um vídeo no YouTube para ela de como nadar. E aí ela lê o livro, dedicada, lê 2, 3 vezes o livro, assiste o vídeo também, mais umas 3, 4 vezes. E daí você vai, leva ela num barco em alto mar e joga ela lá para nadar, né? Eu não sei se ela vai ter sucesso, ou vai ser muito arriscado. Então, se vocês quiserem trabalhar a gestão na empresa de vocês, o Aquila está à disposição, nós estamos com o stand lá fora, e vai ser um prazer recebê-los. Obrigado.